Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TV Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste, em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E ainda por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindas e bem-vindos. A educação tem o poder de transformar e salvar vidas. Essa frase tem tudo a ver com o nosso convidado, que saiu de Tucano, no semiárido baiano, trabalhou em uma feira e em um açougue e hoje integra a equipe Halo, projeto que envolve dezenas de profissionais ao redor do mundo que trabalham com a pesquisa de vacinas contra a Covid-19 e outras doenças. Vamos conversar agora com Gustavo Cabral. Ele é formado em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado da Bahia, tem doutorado em Imunologia pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorados em Oxford, Inglaterra e também na Suíça. Eu sou o Juraci Santana, da TV Bahia, e vão participar do programa de hoje, em seus respectivos estados, Zema Ribeiro, da Rádio Timbira, no Maranhão, Josimar Paraíba, da TV Universitária do Recife, em Pernambuco, Nana Garcês, da Empresa Paraibana de Comunicação, Júlio Garcia, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí, Selma Souza, da TV Aperipê, em Sergipe, e Carla Soraya, da TV Ceará. Eu quero agradecer a todos pela participação e vamos iniciar nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Gustavo, hoje o Brasil tem a triste marca de 546 mil mortes causadas pela pandemia do novo coronavírus. Somos o segundo país em número de mortes, apesar de não termos a segunda maior população mundial. Se você fosse ministro da Saúde quando a pandemia chegou ao Brasil, você teria feito algo de diferente do que vimos acontecer até agora aqui em nosso país? Seja muito bem-vindo. Olá, Juraci, todos e a todas, jornalistas e quem estão acompanhando. É um prazer enorme estar aqui falando contigo e com todos, porque falar com o nosso Nordeste é sempre diferente, né? Então, qualquer técnico, qualquer pesquisador, qualquer pessoa que tivesse um mínimo bom senso faria diferente. Não precisaria ser o melhor técnico, o melhor profissional desse mundo para ter uma decisão diferente, uma coisa básica, formar um comitê de combate à crise. São coisas que parece coisa do outro mundo, mas é muito básico. Não se combate uma crise com discussão negacionista. Isso eu venho falando já desde o princípio. Você forma um comitê que vai analisar as melhores ações de formas mais corretas, inclusive que seja capaz de mudar e alterar no decorrer do tempo da pandemia, de acordo com as coisas que forem acontecendo. Isso é a ciência, isso são as ações. E nós fugimos totalmente desse conceito científico de buscar formar as melhores mentes, tomar as decisões e conseguir se adaptar. Então, nós chegamos a essa tragédia, infelizmente, por causa, basicamente, do negacionismo, das ações anti-orientação científica, infelizmente. Indo na contramão de todo mundo, porque no início, de fato, a gente teve alguns países que não ouviram a ciência, mas depois de algum tempo começaram a ouvir. O Brasil, não, muito pelo contrário, só agora, por exemplo, que a cloroquina, por exemplo, foi descartada como um método eficaz, infelizmente. Muito obrigado, doutor. E nós vamos agora ao Maranhão. Quero chamar Zema Ribeiro, da Rádio Timbira, vai aparecer aqui no telão para conversar conosco e fazer a pergunta ao doutor Gustavo. Zema, pode fazer sua pergunta. Olá, Juraci, colegas de bancada, nossa fiel audiência, nosso entrevistado de hoje, Gustavo Cabral. Eu acho até que ele já meio que respondeu um pouquinho a pergunta que eu vou fazer, mas eu vou pedir para ele aprofundar a questão. Gustavo, o Brasil sempre foi referência mundial quando o assunto é imunização de sua população contra as mais variadas doenças. Mesmo sendo o coronavírus uma novidade, vamos dizer assim, o que de fato aconteceu para que o país passasse a outra ponta, tornando-se uma vergonha internacional em se tratando da vacinação da população contra a Covid-19? Olha, Zema, é o seguinte, o Juraci tocou no assunto importante, foi em relação a vários países tiveram ações errôneas no início da pandemia.
O Reino Unido não é um país, mas o Reino Unido formado por vários países, Inglaterra, Escócia, enfim, forma na Ilha Britânica. É o seguinte, eles erraram, mas de acordo com os acometimentos, os acontecimentos, foram se adaptando e acertaram, e hoje um reino consegue lidar com 10 mortes, em 4 países, lidar com 10 mortes por dia. Tá? Errou muito, assim como os Estados Unidos, assim como o Brasil, mas o Brasil continua nos mesmos erros. E aí é onde está o grande problema. Quando nós chegamos naquele período em que as vacinas começaram a dar um sinal de que as coisas estavam progredindo, estou falando de julho, agosto, em que a gente entra naquela fase final de testes, tá? Eu chamo de fase 3. É a fase mais complexa, para ser realista, mais complexa. Então, mas é a fase também que mostra uma luz no fim do túnel. Naquele momento, era o momento das ações de comprar, de entrar em acordo para a obtenção do máximo de vacinas possíveis. Tá? Aquele era o momento. Julho, agosto, setembro, nós estamos negociando vacinas hoje. Então, aí, naquele momento, como nós não entramos, tira esse quesito que você falou, que nós somos de excelência. Como é que nós vamos seguir nossa excelência através do Programa Nacional de Imunização se nós não temos vacina? Entende? Nós já passamos o primeiro semestre de 2021 e nós temos nós passamos o quê? 15, 16, 17% da população imunizada, porque nós temos que levar em consideração a imunização completa, ou seja, as 2 doses com as vacinas, na maioria das vacinas, com exceção da Janssen, que é apenas 1 dose, a imunização completa. Então, como que a gente vai utilizar o que nós somos de referência, de excelência, que é o Programa Nacional de Imunização, saúde, que está incluso na saúde da família, do Ministério da Saúde, que nós somos excelência, como que nós vamos fazer, faltando essas 2 coisas? Primeiro, a vacina, e segundo, um programa federal de orientação social, porque o PNI é federal, não é estadual. A gente discute essa questão da equidade, de tratar todos os estados, independente da condição financeira, igual. Por isso, assim, a gente é excelência no Programa Nacional de Imunização. E isso foi o que nós perdemos. Se nós não temos vacinas, e esse ponto é de extrema importância, numa estratégia de imunização em que o vírus está dispersando loucamente, a ação de imunização tem que ser rápida. Rápida mesmo, imunização o mais rápido possível, que é para a gente juntar as ações sociais e controlar a pandemia. A partir do momento que a gente controla, tendo uma organização, a casa cai para o vírus. Porque a gente faz barreiras de dispersão e o vírus não vai para lugar nenhum. Doutor, obrigado mais uma vez. E nós vamos para até Pernambuco, onde está Josimar Paraíba, da TV Universitária do Recife. Olá, Juraci, amigos de bancada, doutor Gustavo Cabral. Já ouvimos falar de muitos casos de casais que dormem juntos, dividem o mesmo espaço e que um teve a doença e o outro não. Aí eu faria um questionamento mais técnico mesmo, né? Uhum. O que se sabe a respeito dessas pessoas que são consideradas super imunes ao coronavírus? Eu já sei, por exemplo, que o meu perfil de atleta não me fez evitar pegar a doença. As pesquisas feitas com essas pessoas são relevantes? Como é que o senhor pode explicar disso num ponto de vista mais técnico? Oh, meu querido, um abraço. Eu morei em Recife, não sei se você sabe, né? Eu morei 6 meses aí, eu fiquei aí no Procap, aprendi demais essa parte de biotecnologia. É um prazer, eu adoro Recife, assim. Quer dizer, eu adoro o Nordeste, mas eu morei em Recife. Então, sua cara já é conhecida para mim. Em relação a essa parte mais técnica, é o seguinte, minha querida. A maioria, mas a maioria da população tem isso que você chamou, tipo, super imunidade, tá? A grande maioria. Mais de 80% da população tem contato com o vírus e não tem nada. Tem nada. Mais de 80%. Só que, quando a gente fala em uma pandemia,
e a gente fala da dispersão do vírus loucamente, 20% é gente pra caramba. É muita gente. Como é que a gente vai dar atenção a 20% da população, meu querido? Não tem. Se a gente tivesse descontrole, aí 20%, aí mesmo que você diminua ali, vai aqueles 10% que necessite de assistência médica. Não tem, meu querido, pra gente dar, não tem condições de a gente dar atenção. Por isso tem um programa de orientação social para a gente evitar a dispersão do vírus, para que a gente evite de que mais e mais pessoas necessitem de atendimento médico e, consequentemente, arrebente com o sistema de saúde. Essa é a realidade. E quando a gente fala arrebentar com o sistema de saúde, a gente arrebenta tudo que está em volta. Porque se você ocupa tudo que é eleito para apenas, entre aspas, uma doença, e as demais? Como é que fica? Aí a gente está falando de terceiro e quarta onda, isso com certeza vai ter, mas não pode ser que não pela Covid, mas por causa das outras doenças. As pessoas vão e falam, mas tudo bem, só não estamos dando atenção ao que não é urgente. Mas o que não é urgente, se for postergado, vai se tornar urgente. Entende? Então, assim, por isso que a gente fala, por mais que o nosso corpo, e não tem essa história de perfil de atleta, o vírus pega qualquer pessoa, não adianta, sendo casal, alguém que está ali, que em teoria tem o mesmo padrão de vida, ou o ano passado a gente falava sobre comorbidade, sobre aqueles perfis. Esse ano, 2021, esquece, não tem perfil de atleta, não tem que saber se é obeso, se tem comorbidade, estamos todos literalmente no mesmo barco. Aliás, a gente nunca está no mesmo barco, porque quem tem condições financeiras e age covardemente nunca vai estar no mesmo barco. Quem tem todas as condições, por exemplo, quem teve uma dificuldade de ir ao banheiro fazer cocô e teve um helicóptero, um avião que trouxe para o melhor hospital médico aqui de São Paulo e parou um hospital, nunca é no mesmo barco, né? Mas só que a população precisa do Sistema Único de Saúde. Tá certo, muito obrigado mais uma vez. E nós seguimos para João Pessoa, é a vez de Naná Garcês, da empresa paraibana de comunicação, fazer a pergunta ao doutor em imunologia pela USP, Gustavo Cabral. Microfone, Naná. Microfone, Naná. Olá, colegas. Olá, doutor Gustavo. Eu gostaria de saber do senhor, eu sei que pela sua história o senhor teve que trabalhar e parar de estudar ainda na adolescência e só retomou os estudos depois. Como o senhor vê a política no Brasil de combate ao trabalho infantil? Ela está, assim, capenga? Ela deveria ser mais efetiva? Olha, você tocou num assunto bem sensível assim, em minha vida, né? Eu tenho tentado ajudar também a se colaborar nessa questão, principalmente aqui com o TRE de São Paulo, essa questão do combate ao trabalho infantil. Um dos quesitos é a gente entender o que é trabalho infantil, né? A gente imagina que a maioria dos trabalhos não são infantis, tá? A gente tem aquela cultura de que o trabalho dá dignidade ao homem, dá dignidade à mulher, e eu sempre brinco, pode dar dignidade ao homem e à mulher, mas não à criança. O lugar de criança é na escola, tá? E assim, na minha vida tem esse quesito, né? A gente trabalha desde cedo e a gente é treinado para achar bonito apenas trabalhar. A gente escuta, olha, escola é legal, mas quando a gente não tem referência, entende? A gente não vai, não aprofunda, não vive a escola. Quando a gente vive do trabalho, para trabalhar enquanto criança, as coisas não fluem da mesma forma. E eu vou te falando fisiologicamente. Posso até falar da minha própria experiência, mas fisiologicamente, o corpo não funciona da mesma forma. Não é a mesma coisa quando a gente tem uma criança que tenha alimentação, cuidado psicológico, base familiar, alimentação certinha, para você ir para a escola, uma boa educação. É diferente do que quando a gente é criança, que vai trabalhar, que vai para a feira pública, acorda 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, entre outras formas de trabalho, e que, consequentemente, a escola fica no segundo plano. Entende? Fica a segundo plano mesmo, não tem como a gente imaginar. Por isso que a gente, quando o pessoal tenta me usar como meritocracia, eu entro de voadora, literalmente.
Democracia é um cacete. A gente tem restrições pra caramba, a nossa vida. E quantas pessoas da minha geração ficaram? Porque meus amigos hoje, entre aspas, eu tenho meus amigos da infância, sabe? Mas o meu convívio hoje, quando a gente fala as pessoas que estão em minha volta, e aí eu vou ver aquelas pessoas que os amigos dele, praticamente todo mundo teve uma baita carreira, uma baita formação, puderam escolher o que fazer. No meu caso, é exceção. Só que a vida não é feita de exceção, não. A vida é feita de regra. Entende? Então, assim, você é referência de meritocracia. Um cacete. A gente tem que trabalhar mesmo nessa questão de educação é a base mesmo. Se a gente quiser fazer uma revolução mesmo, nós que vivemos de uma classe menos favorecida, é através da educação, porque a educação para o rico é da continuidade e manter-se onde está. Mas para a gente que veio da classe menos favorecida, é educação e a gente poder escolher o que a gente vai fazer. E assim foi minha vida. E assim tem que ser para muito mais pessoas. E o combate tem que ser contínuo, articulado, com o máximo de áreas possíveis. Da justiça, a política, a cultural, a artística, e a gente tem que focar nisso, porque hoje esse governo basicamente está fazendo extremamente o oposto. Quem é extremamente pobre vai continuar extremamente pobre ou pior, e quem é extremamente rico vai se tornar bilionário, como no meio da pandemia nós aumentamos, nós conseguimos, entre aspas, a proeza de fazer 11 bilionários brasileiros, bilionários em dólar, não é em real, não. Desculpa se eu me exaltei um pouco, mas é muito, assim, essa parte é muito sensível para mim, sabe? Tudo bem, sem problema. Boa, doutor. Educação é o caminho, mais claro que isso, impossível. E nós vamos girar e seguir para Piauí. Quero chamar Henrique Douglas, está aqui já, da TV Antares. Olá a todos, satisfação estar de volta a essa bancada. Olá, doutor Gustavo. Bem, doutor, eu quero refrescar a memória da maioria da população que acompanha agora a gente aqui pelo Giro. Ontem, porque as pessoas esquecem muito rápido no Brasil, né? Ontem foi divulgado um vídeo da senhora Maiara Pinheiro, que é mais conhecida como Capitã Cloroquina, secretária do Ministério da Saúde. Nesse vídeo compartilhado pela imprensa recentemente, como eu disse, ela está dialogando sobre tratamento precoce com a cloroquina. Ela indica lá no vídeo saber que boa parte dos estudos tem, abre aspas, o que ela falou, questões de metodologia inadequadas. Ela pede orientações para as pessoas que elas estão conversando, inclusive com outro médico, e questiona se não existe uma bala de prata. Bala de prata é uma expressão que se refere a algo infalível sobre qualquer assunto, né? E, além de tudo isso, ela pede auxílio em perguntas que poderiam ser combinadas com os senadores governistas na CPI e respostas que pudessem ser satisfatórias para validar o tratamento precoce da cloroquina. Como é que o senhor avalia o componente ético dessa senhora, como eu disse, conhecida como Capitã Cloroquina, diante de tudo isso que eu lhe expus? Medíocre. Extremamente medíocre. Quando ela fala, engraçado, ela criticando e a base do governo fazendo críticas sobre trabalhos científicos. Olha só, aquele Tratikov, tá? que ela insistiu tanto, sabe qual foi a base dela? De um artigo pífio, um artigo pífio em uma revista mediana, de um fator de impacto, eu vou falar fator de impacto menos de 2, 1.9, uma coisa assim. Sabe o que é isso? Ela utilizou um artigo que era a favor disso, um trabalho que ela usou como referência para dar o suporte para um tratamento universal, falando no contexto brasileiro, de uma revista que, com todo respeito, de um trabalho científico em que meus alunos fazem normalmente, tem uma publicação na revista de 1.2, 3, quando a gente for uma publicação 3, 4 desse fator de impacto, a gente acha pouco. E aí ela questiona a metodologia científica pelo resto do mundo e tendo um alicerce tão fajuto.
E essa insistência, basicamente, e isso é a questão que está acontecendo muito no Brasil, são profissionais que teriam condições de ser muito melhor do que são, do que demonstram ser, por interesse pessoal, porque não é possível que uma pessoa seja tão incapaz, uma pessoa que tem uma formação que ela tem, seja tão incapaz de fazer uma análise de um artigo científico, com diversos artigos científicos, vou falar 15 artigos científicos do mais alto nível, tá, internacional, que demonstra por um mais um são dois de que esse TRAT-CoV dela, esse componente, não tem funcionalidade. Então, aí entra, não tem funcionalidade contra a Covid-19, tá, pessoal? Não é que não tem funcionalidade contra outras coisas. Esses medicamentos são de extrema importância para outras coisas, mas não para isso. E aí entra a questão de você camuflar, de você buscar estratégias sempre para desviar o foco. Qual é? De não ter feito um comitê de combate à crise, de combate à dispersão do coronavírus e, consequentemente, o acometimento da doença, a Covid, e ter levado o país ao caos, e ter tornado o país... Porque sem o controle da pandemia, por isso, esse é o motivo, a falta de controle, que o emprego diminui, que as mortes aumentam. Esse é o motivo. Se está faltando comida na casa da maioria da população, é pela falta de controle da pandemia. Quando o pessoal fala sobre a economia, que a economia controle a pandemia. Entende? Qual a melhor forma de controlar a pandemia? A arma mais eficiente é a vacinação. E a segunda é a participação social. Não tem como. A participação social em buscar as vacinas, a participação social em manter o distanciamento para não ter isolamento e lockdown, a participação social com o uso da máscara, e o presidente da República tira a máscara de uma criança em uma multidão. Entende? Então, assim, isso é estratégico. Isso é estratégico, basicamente, para camuflar todos os erros que eles fizeram para nós chegarmos ao caos que nós estamos. Pois é, 1 ano e meio nesse erro e tem gente que ainda acredita. Obrigado, doutor, mais uma vez. Quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos seguir para Natal, onde está Júlio Garcia, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Olá, Juraci. Olá, colegas de bancada, doutor Gustavo. Doutor, a gente está vendo aqui na realidade do Nordeste, né, a movimentação política dos governadores, do consórcio Nordeste, na aquisição da vacina Sputnik V, a vacina russa, que foi aprovada pela Anvisa com uma série de restrições. Eu queria saber do senhor qual a sua opinião, se vale a pena esforço nessa vacina, já que o Ministério da Saúde também falou que ela não entraria no PNI, e, tocando nessa parte que o senhor falou também da participação social, qual a sua opinião sobre as pessoas estarem escolhendo qual vacina tomar para se proteger da Covid? Pois é, meu querido. Olha só, eu falei muito sobre essa questão da Sputnik no início, né? Desde o início, eu estava no início, assim, a forma que ela foi conduzida para o desenvolvimento dela foi muito falha. E a forma dela ter sido conduzida de forma falha perdeu com que ela desse o melhor dela. Entende? Porque é a base da condução, do desenvolvimento dessa vacina, perdeu com que ela simplesmente, por exemplo, pudesse ser uma dose. Essa vacina, essa estratégia da vacina é igualzinha à da Janssen. Quando o pessoal fala, eu não quero tomar da Sputnik, eu falei, então não tome da Janssen, é a mesma estratégia. Então, a forma que foi conduzido perdeu de explorar o máximo dela, por questões políticas internacionais, interesse internacional de ser a primeira vacina, levou a vacinação em massa sem ter entrado na fase 3, que era a parte mais importante, é quando diz se a vacina funciona ou não. Começaram, por exemplo, a fazer teste de fase 1, fase clínica 1, dia 18 de junho, dia 23 de junho entraram na fase 2, em agosto, 11 de agosto, eu posso estar errando por dias e tal, já liberaram para vacinação em massa. Então, houveram vários esses erros. Houveram erros, que é uma questão extremamente perigosa. Mas eles conseguiram algo bom. Assim, isso é algo para a gente falar que eles têm que fazer? Não, porque houveram vários erros, né? Porque houveram várias experimentações científicas durante a Segunda Guerra Mundial que a gente não pode fazer. Foi durante a Segunda Guerra Mundial que nós tivemos extrema evolução na ciência. Mas como é que a gente vai fazer experimentação humana? Nós não podemos fazer, isso é antiético.
Foi errada a forma que eles conduziram? Foi. Mas eles produziram uma vacina muito boa. E essa vacina muito boa entrou no embate político, que foi o consórcio Nordeste, que teve uma condução para a obtenção da vacina extremamente errada. E aí eu conversei, inclusive, com o governador e secretário de saúde. Eu comentei, não adianta a gente entrar em embate para aprovação dessa vacina, porque a única coisa que o Bolsonaro sabe fazer, o Bolsonaro e a equipe sabe fazer é embate. Eles não são bons em propostas. E não adianta entrar em embate com isso. E esse embate favoreceu a essa briga. Por quê? Quando entrou no embate, não buscou o que é de melhor que a gente pode fazer, é levar dados para a Anvisa. Porque o corpo técnico da Anvisa vai analisar os dados. E aí eu conversando com alguns governadores, algum governador, secretário de saúde falou, tem que buscar dados e mostrar. E se a Anvisa questionar, você ainda mostra muito mais dados e ainda brinca como nós fazemos. Precisa de mais alguma informação? Eu vou ter o maior prazer de informar. Porque aí a gente consegue obter o máximo de vacinas possíveis que são distribuídos para o Programa Nacional de Imunização. Esse foi outro erro também de alguns governadores e secretários, onde falaram que nós já iríamos conseguir a vacina e levar para a população. Não, e aí manda para o PNI para que pudesse ser mais uma vacina para distribuir para a população. Então, houveram alguns erros de condução exatamente por não ter focado nessa questão técnica e levar a informação o mais rápido possível, buscar informação na Argentina e outros países da América Latina, conectar com a Anvisa e, consequentemente, aprovar essa vacina o mais rápido possível. E em relação aos chamados sommeliers de vacina, essas pessoas, enfim, olha, não adianta a gente imaginar que a gente vai controlar a pandemia buscando fazer algo pensando em nós mesmos, tá? A gente só controla essa pandemia se a gente atuar de forma coletiva. E vacinar é uma ação extremamente coletiva, onde a gente cuida de nós mesmos e cuida dos outros. E toda e qualquer vacina faz com que você que se vacinou cuide de si e contribua para que a gente controle essa pandemia e não disperse ainda mais esse vírus. A gente volta a ter uma vida bacana porque ninguém aguenta mais isso. Obrigado, doutor. Estamos quase chegando na metade do programa e ainda temos participação de 2 jornalistas, fora a sua participação aí de casa. E temos mais perguntas para o imunologista Gustavo Cabral. Agora é o momento de seguir para Aracaju, capital de Sergipe, onde está Selma Souza, da TV APRP. Olá a todos. Doutor Gustavo, minha pergunta é por que existe uma reação, né, tão forte de determinadas vacinas em diversas pessoas e em outras não? Algumas pessoas relatam que pode ser por conta de pessoas que já foram contaminadas, né, com coronavírus, elas não sentem tanta reação no momento da imunização. Existe, né, algum fator predominante para que essas pessoas tenham reação ou não? Existe algum estudo em relação a isso? O organismo, Selma, ele é muito peculiar, é complexo. Você tem contato com alguém que está gripado, você simplesmente não tem nada. Você tem contato com um vírus ali, de um resfriado, você vai ter febre, dor de cabeça. O organismo, ele é muito peculiar, ele é muito, sabe, individual. Assim é com as vacinas. A grande maioria da população não tem reação alguma. As pessoas vão falar, você vai falar que sempre conhece alguém, 1, 2, 3, 4 pessoas tiveram reação, mas todo o resto não. Entende? E essas reações vão girar em torno disso, sempre. Algumas pessoas vão ter apenas um mal-estar, outras pessoas não vão ter nada, algumas pessoas vão ter dor de cabeça, algumas pessoas vão ter dor de cabeça, febre, mal-estar, tudo junto, vai ter diarreia, entende? Mas nenhuma reação vai ser próximo do perigo causado pelo coronavírus, para chegar, por exemplo, à Covid-19. As pessoas comentam muito sobre, por exemplo, a AstraZeneca, né? Olha, a AstraZeneca, Oxford, tem muita reação e tal. Olha, quando fala da AstraZeneca, pode incluir AstraZeneca, Janssen e Sputnik, porque eles utilizam a mesma plataforma vacinal, plataforma para desenvolver a vacina muito parecida, que basicamente é um vírus que causa um resfriado. A única diferença é que de Oxford causa resfriado de macaco. Na gente não causa.
Então, assim, se você tem um vírus que causa um resfriado, algumas pessoas, se tiver esse vírus, vai sentir vontade vai sentir vontade de estar no trono durante um tempão, vai ter dor de cabeça, vai ter um mal-estar. Então, assim, é muito peculiar, sabe? Mas essas vacinas, o que elas nos oferecem é a condição de controlar a pandemia. Isso que ela nos oferece. As reações pode acontecer, não tem como a gente fugir disso. Mas as reações não serão fortes iguais ao que o vírus, ao coronavírus pode causar. Tá certo, doutor. Obrigado mais uma vez. A nossa hashtag para quem quiser fazer perguntas e comentários é Giro Nordeste. E vamos à Fortaleza, é o momento da pergunta de Carla Soraya, da TV Ceará. Olá, Juraci, colegas de bancada, ao público que nos acompanha e meu cumprimento especial ao doutor Gustavo por essa participação aqui. Doutor Gustavo, há pouquinho tempo o Henrique falou sobre a capitã cloroquina, a médica cearense Mayra Pinheiro. Há poucos dias ela foi homenageada aqui no Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará e, diante dessa homenagem, a categoria se mostrou dividida. Inclusive tem um grupo chamado Coletivo Rebento, que é contra algumas posições atuais do Sindicato dos Médicos. E aí, esta semana, o próprio sindicato está convocando, através das redes sociais, os seus filiados, né, outros médicos que tomaram a Coronavac, para saber se eles têm interesse em tomar uma dose de reforço contra a Covid de uma outra vacina, de um outro tipo de vacina. Aí, levando-se em consideração que apenas 16% da população brasileira tomou as 2 doses, né? Você tem uma categoria que quer tomar uma terceira dose, mesmo já tendo sido imunizada, eu gostaria de saber do senhor algumas questões, como, por exemplo, que tipo de reações isso pode causar. Primeiro, em quem tomou outro tipo de vacina. Segundo, na população que ainda não se vacinou. Terceiro, na população que vacinou com o mesmo tipo de vacina, e agora está vendo essa convocação por parte de profissionais da medicina e a reação, né, da categoria que se dividiu, não por conta de questões científicas, mas sim questões políticas. Ô, minha querida, desculpa pela sua conterrânea. Eu adoro tanto Ceará, poxa, tanto intelectual. A gente fala que o ITA deveria se chamar alguma coisa relacionada ao Ceará, porque bota porque o fundador foi um cearense. O cearense, mas até hoje o que você encontra mais cearense do que pessoas do resto do Brasil. Se for pegar o Nordeste inteiro, é que você vai encontrar mais gente ainda. E assim, para mim é uma pena. A categoria médica dividida, isso não é muito estranho, porque, infelizmente, a categoria médica, entre aspas, é formado por aquelas pessoas que vão ali para se formar pensando em fazer o bem, de ajudar pessoas e colaborar para a saúde pública, e tem boa parte que já entra na faculdade de medicina achando que são doutores. A pessoa já entra na faculdade achando que é doutor, achando que já está ali porque é uma questão de status. Tá? E isso foi bem claro naquele processo de mais médicos aqui no Brasil, que ninguém ia querer ir lá para o nosso sertão, ir lá para os cafundós do Judas, mas também não queria que viesse médico do exterior para ir para lá. Eu acho, então, assim, essa divisão é clara, porque é questão de status, a medicina dá status, você chama o médico de doutor, ele sendo bacharel, tá? Então, assim, é questão de status, e tem aquelas outras pessoas que têm um trabalho que é de servir a pessoa. Então, essa divisão é natural. E assim como todas as profissões, tem muito idiota, tem muita gente burra também. Entende? Então, assim, o que se pode fazer? Só que essa estupidez leva a orientações e ações extremamente ignorantes. Por exemplo, tomar terceira dose. Com que embasamento científico você vai falar em tomar terceira dose? Quando? Qual vacina? Quais os testes que fazem isso? Qual a garantia que você vai dar para as pessoas que vão tomar a terceira, quarta dose, que o sistema imunológico não vai entrar um desequilíbrio? Isso a gente já entra com a questão da mistura das vacinas. Todas essas vacinas estão aí porque elas foram extremamente testadas. Quando você tem uma ação de categorias, para ter uma reunião e decidir. Meu filho, isso se decide através de experimento científico.
A medicina, ela é subalterna à ciência, ao conhecimento científico. A medicina, ela não tem ação por opinião, ela tem que ter ação por conhecimento científico, experimentação. Ah, mas eu sou médico. E qual é a sua ação? Quando você tem uma ação que ela não é científica, expõe alguém, inclusive a ter um acometimento físico danoso, você tem que responder por isso. Entende? Esse papo de categoria fugindo da ciência não dá certo, só vai causar problema. Quando o estudante de medicina ele entra na faculdade, os primeiros anos é para ter formação científica, para aí ele entrar nessa parte clínica. O problema, como eu falei, algumas pessoas entram e não querem estudar essa parte científica, já quer achar que vai se tornar doutor. E aí, quando se torna um médico, fala tanta bobagem, busca fazer tanta bobagem, sem conhecimento científico. Você vai misturar vacinas? Qual a garantia que você vai... Qual é a vacina que você vai escolher? E qual o momento você vai dar a terceira dose? Qual é a garantia que você não vai gerar um desequilíbrio do sistema imunológico? Desequilíbrio esse, por exemplo, que pode te gerar uma resposta autoimune. Ou seja, o seu próprio sistema imunológico reconhecer seu corpo como estranho e agir contra ele, gerar dano muscular, neural. Qual a garantia que você vai dar isso? Sabe como é que a gente dá essa garantia? Fazendo experimentação, trabalhando com ciência. Então, a classe categoria médica, que tem um mínimo de respeito, trabalha em cima dos dados científicos, produzido por aqueles, como a gente está em laboratório, o tempo inteiro, errando, acertando, lendo, buscando experimentar, para levar para a formação dessas pessoas atuarem com a sociedade. Obrigado mais uma vez, doutor. Esta entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas e vamos a mais uma pergunta daqui da Bahia para o cientista Gustavo Cabral. Gustavo, você estudou no Brasil e em outros países. A desigualdade que temos aqui é uma das maiores do mundo. Poucos bilionários e milhares de pessoas estão passando fome. A diminuição de investimentos na educação pública é, na sua opinião, uma forma perversa de manter essa desigualdade? Claro, claro. Nós somos, o pessoal pergunta, olha, o país do Brasil é um país pobre. Eu falei, pobre é um cacete. O Brasil é extremamente rico. Agora, esse problema é a desigualdade. Você entrou nessa questão perfeita, a desigualdade. Não tem, assim, eu morei em Portugal, fiquei um ano em Portugal. O tempo que eu mais passei em país foi em Oxford, na Inglaterra, e depois na Suíça. São mundos diferentes, tá? A gente está falando, eu ficava em Oxford, na cidade universitária, que já tem quase 800 anos só de universidade, 700, 800 anos só de universidade. Então, assim, e tem uma cultura já estabelecida. Suíça é um mundo à parte, né? Totalmente à parte. Suíça é um país pequeno, extremamente rico, também através do encaminhamento de dinheiro pós-Segunda Guerra Mundial que eles recebiam de tudo que era lá, do que viesse, não importava se era nazista, fascista ou era antinazista ou fascista, ele recebia, não precisava explicar de onde veio. Então tem esses fatores. Portugal é um país pequeno que explorou o mundo durante séculos e séculos, e o Brasil é um país que foi deixado às traças há pouco tempo, né? Então, assim, nós temos essa desigualdade e o problema maior é que nós atuamos, como eu falo, nós atuamos, a nossa classe muito favorecida, para que continue assim. Esse é o grande problema. Esse é o grandíssimo problema. Eu citei no início. Poxa, nós ganhamos entre 11 bilionários no meio de uma pandemia. Tá brincando? Enquanto a gente está falando do investimento em ciência e tecnologia só ladeira abaixo. Hoje nós vivemos com menos de 20%, menos 20%, 25%. O planejamento era para que em 2020, isso lá do IPEA, tá? O Instituto de Pesquisa Aplicada, do Ministério da Economia, tá? A gente estava, era o programa para 2020, a ideia era para que chegasse a menos de 20% do que nós tínhamos em 2015, 5 anos depois. Entende? Para ciência, tecnologia e inovação, como é que a gente vai competir internacionalmente dessa forma? E aí acaba conosco na universidade, porque quando você corta as bolsas, a ciência no Brasil é feita basicamente por bolsistas. Por mais que eu, Gustavo, que lidere uma equipe e consiga trazer dinheiro, formar
grandes projetos, se não tiver pessoas para trabalhar, no Brasil não, no mundo é assim, tá? Se não tiver pessoas para executar essas ideias, não vão funcionar. E quem é que vai executar? Os bolsistas. Entende? E quais são os bolsistas? Se não tiver bolsista, quem é que eu vou contratar? Eu vou contratar os melhores? Claro que não, eu vou contratar, eu vou selecionar aquelas pessoas que têm condições de fazer graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, sem precisar, sem suporte da ciência. Ou seja, a classe rica. Entende? Então, assim, se nós continuarmos com esse corte violento, vai continuar o que nós éramos antes. As pessoas que vão ter toda essa formação, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, estudar no exterior, isso, aquilo, são as pessoas, por exemplo, que não têm esse sotaque que eu carrego e que todos nós temos aqui. E que acha estranho quando a gente vai falar, você tem um sotaque engraçado, não é? Ou que quando a gente vai dar aula, alguém vai comentar, olha, tem pessoa que é genial, mas quando fala parece um pedreiro. Ou, professor, você pode melhorar seu sotaque para a gente poder entender mais? Então, isso é claro que o objetivo é cortar e favorecer quem está aqui por cima. Isso é óbvio. Entende? Quem já está por cima pode fazer graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, sem precisar de bolsa. Mas nós e muita gente que sai lá do sertão, de lá de tudo que é canto, que são geniais, que podem fazer a diferença, precisa desse suporte. E se um país quer competir internacionalmente, ele tem sim que dar esse suporte, a gente recrutar os melhores com suporte e vai produzir para a gente se tornar um país competitivo nacional, internacionalmente e, consequentemente, mais igualitário. Tá certo. Quantos Gustavos tem por aí, não é isso? Quantos Gustavos? Obrigado, doutor, mais uma vez. Exatamente. É hora da participação do público do Giro Nordeste. Miriam Pereira está assistindo pelo YouTube e enviou a seguinte pergunta. É correto cientificamente nossas crianças voltarem às aulas presenciais sem imunização abaixo dos 18 anos? Poderia ser, sim. Poderia. É possível, sim. Não tenho dúvida disso. Agora, tem algumas coisas que parte de nós brasileiros, nós somos engraçados, né? A gente quer repetir o que os outros países fazem, mas só que nos favorece. Por exemplo, muitos países não pararam a escola, mas muitos países, quando a gente fala também, tiveram o isolamento, tiveram lockdown, mantiveram distanciamento, mantiveram aquelas pessoas indo para a escola, os profissionais indo para a escola fazendo testes, por exemplo, 1 ou 2 vezes por semana, para saber se estava infectado ou não com o vírus. Então, assim, nós queremos voltar, mas não queremos atuar de uma forma que nos dê essa segurança. É possível voltar? Claro que é possível. A vacinação está aumentando, e já os profissionais da educação, falou os profissionais da educação, tá? Eles são a prioridade, por quê? Porque, olha só, as crianças, os estudantes, a gente consegue manter, entre aspas, não vai voltar completamente também não, tá? Vai ser misto, tá? Voltando aos poucos, a gente consegue manter o distanciamento, mas o profissional, o professor, ele precisa ir de estudante para estudante, conversar com um para outro. Então, essas pessoas são as prioridades para ter a vacinação, tá? Porque para que não sai passando, além de manter o cuidado, não sai passando o vírus de um para o outro. Então, assim, essas são as pessoas profissionais, são as prioridades de nós vacinarmos todo mundo, 100% dos profissionais da educação, com as 2 doses, tá? E, consequentemente, a gente conseguir montar umas estratégias para trazer as aulas semipresenciais. Tá? A gente, infelizmente, não dá para aglomerar tudo como era antes, não. Então, semipresencial é possível, mas de forma organizada. O que me deixa triste é quando a gente fala do Brasil do jeito que está, falar em organização, infelizmente. Aí os governadores e os prefeitos vão ter que tomar frente para se responsabilizar quanto a isso, tá? É possível? É. Não tenho dúvida disso. É possível? É. Mas de uma forma muito bem organizada e muito bem articulada. Obrigado mais uma vez, doutor. E temos mais perguntas. Vamos chamar novamente Zema Ribeiro, da Rádio Timbira, no Maranhão. Vai conversar conosco. Vai aparecer no telão aqui agora. Pronto, pode fazer a pergunta, Zema. Obrigado, Juraci. Gustavo, a gente percebe um efeito gangorra nas curvas de contágio e mortes por coronavírus.
Tão logo os índices melhoram, as medidas restritivas são relaxadas e com a volta do aumento do número de casos e de óbitos, a gente volta atrás. Até que ponto isso explica o índice alarmante que a gente ainda vive no país em relação à doença? Assim, sou uma pergunta fantástica sua, assim, mas eu vou ser obrigado a discordar quando se fala de Brasil, efeito gangorra, sabe? Esse sobe e desce só em outros países. Porque o que nós fizemos foi subir na primeira onda, quando nós descemos um pouquinho, nós entramos na segunda onda violentamente. Nós não tivemos a queda do pico, entende? Essa é a questão. Nós abrimos, nós flexibilizamos sem ter a queda. Tá? Outros países não, eles deram pico, aí caíram, e aí flexibilizaram, surgiram novas variantes, e aí voltaram. E aí estão retornando. Eu falei o exemplo aqui do Reino Unido ou Inglaterra, nós temos menos de 10 mortes por dia. Estão lá embaixo. Nós morremos mais 1.000, 1.500 pessoas por dia. Não tem como a gente falar em queda de pico. É a mesma estratégia da primeira onda. Nós chegamos quando nós estávamos voltando, voltou o pico loucamente. Então, assim, infelizmente, nós não temos essa gangorra. Chegamos no platô, caímos, tem uma escadazinha. É tipo, a gente sobe, a gente descansa um pouco, a gente descansa um pouco para voltar para a tragédia novamente. Infelizmente, nós temos isso. E essas ações, nós não precisaríamos, meu querido, de ter essa segunda onda, porque nós já sabíamos tudo, se nós já sabíamos tudo do que não fazer, pelo menos. Mesmo assim, nós fizemos o que não deveria ter feito. Quando a gente fala em isolamento social, isso não é para sempre. Isso é ação pontual. Só que quando é muito bem feito, a gente impede que o vírus disperse. Trabalhamos loucamente na vacinação. Quando a gente leva a flexibilização, o vírus já não está loucamente dispersado. E quando ele começar a dispersar aos poucos, já tem as barreiras de pessoas vacinadas. Entende? Então, essa estratégia, infelizmente, nós sabíamos tudo o que não fazer e nós fizemos o que não deveria ter feito. E aí nós nunca voltamos para a base do pico, infelizmente. Obrigado, doutor. Gosto muito quando eu peço e você aí de casa prontamente manda suas perguntas. Chegaram mais aqui para a gente. E olha só, a Tânia Portugal, que também está assistindo pelo YouTube, mandou a seguinte pergunta. Doutor Cabral, é momento de diminuir as restrições agora que a variante Delta está surgindo bem forte? As restrições, olha só, as restrições são naturais, elas serem flexibilizadas. Isso é uma questão natural. A questão é quando e como. Tá? Há momentos em que a gente vai flexibilizando, vai abrindo um comércio. Se for necessário, a gente volta atrás. A ciência é assim, tá, pessoal? A ciência não é, olha, é para fazer isso e acabou. Volta atrás. E aí controla mais a dispersão do vírus. É assim que nós trabalhamos. Com essa questão da nova variante, assusta mais. Mas isso não é o grande medo. É um medo enorme? É. Mas o maior medo da gente é o número de imunizados, o percentual de imunizados ser muito baixo. Nós temos pouco mais de 15%, 16%. Então, esse é o grande problema, entende? Porque, um exemplo clássico, na Inglaterra, o número de pessoas infectadas aumentou por causa dessa nova variante. Só que o número de mortes continuou lá embaixo. Ou seja, a vacinação fez efeito, mesmo com essa nova variante. O que é que eles fazem? Eles vão lá e restringem um pouco mais. É assim que a gente vai lutando. E aqui nós temos que fazer dessa mesma forma. Não é liberar ou deixar de liberar, é fazer as coisas em cima das orientações profissionais, pontuais, precisas. Mas para isso a gente precisa chegar na população, conversar a língua das pessoas e falar, agora nós precisamos dessa ajuda, só que é pontual, é momentâneo. Vamos parar a dispersão do vírus, aos poucos a gente vai conseguindo retornar. Mas nós não fizemos isso. Entende? Esse é o grande problema. Olha, parece que quando a gente flexibiliza, vira um carnaval. Não é assim. Flexibiliza aos poucos, tá? E a flexibilizar sempre a gente voltar à nossa vida que possa ser um pensamento social. Não é questão de voltar para sair para beber ou fazer isso ou aquilo.
questão social, voltar a ter o trabalho, voltar a ter um comércio, voltar a se reunir com pessoas que já estão vacinadas, as pessoas que já estão vacinadas, a gente voltar às coisas aos poucos, controlado, orientado, a gente consegue. Mas simplesmente falar, voltou, não é assim. E nem também não adianta a gente entrar de forma ditatorial e falar, acabou tudo, não vai voltar, porque também a população não vai aceitar. Por isso, a importância da comunicação, da interação. E por isso a gente precisa de lideranças que consigam falar com o povo. E ações coordenadas com entendimento entre todas as esferas. Eu não sou da área, mas eu já entendi isso aí faz tempo. Doutor, obrigado mais uma vez. Quem está acompanhando o Giro Nordeste pode fazer comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos mais uma vez para Pernambuco, conversar com Josimar Paraíba, da TV Universitária do Recife. Doutor Gustavo, estamos aqui de novo de Recife. Eu pediria uma avaliação sua, da maneira que fosse possível, né? Só repassando, a gente vive um cenário de desemprego, milhares de empregos perdidos, redução de investimento na educação, além do violento impacto que a pandemia já causou no ensino, você tem redução de investimento na educação. A crise sanitária, né? A gente já está muito clara, não tem nem o que falar mais tanto dela, a gente vive até crise política, aumento de gasto de verba eleitoral, num momento desse que não tem dinheiro para nada, se pensa tanto nisso, se ameaça até não haver eleição. O que é que o senhor diria para a parte da população que mergulhou na pobreza extrema por conta da pandemia, doutor? O que é que se pode esperar desse país? Que mensagem a gente dá para essas pessoas de vida, de esperança, nesse pós-pandemia, se é que a gente vai ter um pós-pandemia? Nós vamos ter um pós-pandemia, eu não tenho dúvida disso. A esperança é a energia, né, da nossa vida, não tem como a gente fugir disso. Eu sou uma pessoa de muita esperança, sempre, tá? Sempre de muita esperança, só que com responsabilidade. Eu não espero nada cair do céu. Eu sempre brinco, eu nem sou muito de pedir a Deus, porque eu acho que Deus já me deu demais, assim, eu sou mais de agradecer. Entende? Assim, nós vivemos essa questão do desemprego, da crise sanitária, educacional, econômica, tudo incalculável. Essas coisas são incalculáveis. Não tem como a gente calcular o prejuízo de tudo isso. Mas nós podemos calcular as ações posteriores. Isso nós podemos calcular. A todos que entraram na pobreza extrema, voltaram para a pobreza extrema, tá? Que nós tínhamos saído daquele mapa, mas voltaram, e para as pessoas que conseguem enxergar isso. A gente precisa tentar se colocar no lugar do outro. Às vezes as pessoas me perguntam, assim, hoje a gente frequenta um ambiente muito elitizado e tal, e eu escuto conversa que eu falo, vocês conhecem o Brasil real? Entende? Vocês conhecem o Brasil, a realidade do Brasil? Assim, eu até agradeço muito a Deus por falar, olha, porra, mas é uma pobreza e tal, e tal. Olha, mas isso me deu uma visão muito boa, assim, da realidade. Porque não é possível que alguém que seja... Pessoal, não que eu queira... deixa eu só retificar aqui. Não que eu queira fazer da pobreza algo romântico. Só gosta de pobreza quem nunca foi, tá? Quem nunca viveu nela. Mas, enfim, falando dessa minha experiência, assim, eu fico pensando, não é possível que alguém não entenda o quão isso é trágico evolutivamente falando, da humanidade, da sociedade. Esse prejuízo que nós temos é incalculável. Então, assim, nós não temos como calcular o que aconteceu, mas nós temos como calcular nossos passos seguintes. E os passos seguintes não tem como fugir da política. Tudo que acontece na sociedade é através das ações políticas, não tem como. E as ações políticas só acontecem com o nosso apoio ou não, né? Ou contra ele, porque também abdicar é muito fácil, tá? E ainda é extremamente mais perigoso. Falar que está isento é ainda mais perigoso. Então, nós podemos calcular os passos seguintes e a forma mais eficiente é através da política. Não tem como fugir. Quer saúde, educação, ciência, estabilidade, o prato com comida na mesa, vem através de ações políticas. Porque nós só atuamos se nós tivermos ao suporte político. E a política só tem essas ações porque tem o suporte do povo também.
Então, a gente também tem que dividir responsabilidades, que o povo também tem a responsabilidade de colocar cada pessoa que está lá. O Giro Nordeste está terminando. Eu quero agradecer a participação de Dr. Gustavo Cabral, doutor em imunologia pela USP, que trabalha no desenvolvimento de vacinas contra o novo coronavírus. Gostaria de deixar aqui o espaço de 2 minutos para suas considerações finais, doutor. Olha só, muito obrigado por estar aqui conversando contigo, com o nosso Nordeste. Assim, a gente é um cluster, assim, uma caixa que a gente interage, conversa e a gente se conecta, assim, e de forma muito gostosa, assim. Então, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, com todos vocês. E, assim, entender, nós vamos passar por essa pandemia. Quando e como vai depender das ações de todos e todas. Não tem como a gente fugir das ações políticas para que a gente tenha ações sanitárias mais corretas, mais precisas. A gente precisa da orientação científica para que as ações tenham maior eficácia. Inclusive, a mudança de atitude, mudar de ação para controlar essa pandemia. E para a gente voltar a ter comida na mesa de muita gente, para a gente voltar a ter emprego, para a gente diminuir esse prejuízo humano, educacional, a gente precisa controlar essa pandemia. E nós vamos precisar de todos e todas atuando dessa forma para a gente controlar essa bendita pandemia, porque ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais, já é prejuízo demais. Então, um prazer enorme, eu vou estar à disposição, assim, no que eu puder colaborar, contem comigo sempre, é um prazer enorme e um abraço, assim, para todos, mesmo à distância, assim, e daqui a pouco, se Deus quiser, a gente vai voltar a ser o que nós somos, pegajosos, e principalmente nós nordestinos, que a gente gosta de ser pegajoso mesmo, e eu gosto também de ser, a gente vai voltar assim, se Deus quiser. Com certeza, doutor. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado também aos comunicadores Zemar Ribeiro, da Rádio Timbira, no Maranhão, Josimar Paraíba, da TV Universitária do Recife, em Pernambuco, Naná Garcês, da Empresa Paraibana de Comunicação, Júlio Rocha, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí, Selma Souza, da TV Aperipê, em Sergipe, e Carla Soraya, da TV Ceará. E um agradecimento especial a vocês que acompanharam o Giro Nordeste. A gente volta na semana que vem. O nosso convidado vai ser o cantor e compositor Lazo.